Posso falar uma coisa real? Tem gente que não está cansado fisicamente. Ele está cansado da própria vida. Cansado de fingir que está bem, de sorrir sem vontade, de lutar todos os dias sem saber se ainda vale a pena. E o pior é que ninguém percebe. Porque algumas das pessoas mais destruídas, elas continuam dizendo que tá tudo bem. Eu ouvi um conteúdo aí, um novo conteúdo, uma nova tendência nos Estados Unidos, e resolvi gravar esse vídeo aqui para testar, né, que é o Yap Contest, que é simplesmente tagarelar, falar com a câmera, vídeo sem edição, sem fundos mirabolantes, enfim. Mas sobre o que eu comecei falando no vídeo, sabe o que mais dói? Perceber que você passou tanto tempo tentando salvar os outros que esqueceu de salvar a si mesmo. Você se acostumou a carregar tudo sozinho, a engolir o choro, a transformar silêncio em sobrevivência, mas ninguém consegue lutar contra si mesmo para sempre. Uma hora a alma cansa, e talvez o seu coração não precise de mais força agora. Talvez ele só precise de paz. E talvez seja isso que ninguém entende. Nem toda dor ela é barulhenta, faz barulho, né? Tem dores que aprendem a se esconder atrás das rotinas, atrás do bom dia, boa tarde, boa noite, atrás de compromissos, reuniões, risadas falsas, respostas automáticas. Tem gente que acorda todos os dias já cansado antes mesmo de sair da cama. Essa é a verdade. Talvez você que esteja me assistindo acorda cansado. Não porque trabalhou demais, não porque dormiu pouco, mas porque a mente nunca descansa. Porque existe uma batalha silenciosa acontecendo o tempo inteiro dentro dela. Uma batalha entre continuar ou simplesmente desistir. E o mais assustador é que ninguém percebe quando alguém começa a desistir aos poucos. Não acontece de uma vez. A pessoa não quebra de repente. Primeiro ela para de falar sobre o que sente, depois começa a responder tudo com tanto faz, depois perde a vontade de sair, de sonhar, de tentar, até que um dia ela olha para si mesma e percebe que apenas sobreviveu, ou está sobrevivendo, e não vivendo, sobrevivendo. Vivendo no automático, sorrindo por obrigação, fingindo força, porque acha que não pode demonstrar fraqueza. E sabe o que é o pior? É que muita gente aprendeu desde cedo que sentir é errado, que chorar é fraqueza, que demonstrar dor é incômodo ou incomoda, que pedir ajuda faz parecer incapaz. Então elas se calam. Elas carregam traumas em silêncio, ansiedades escondidas, medos nunca ditos, enquanto o mundo elogia a força delas. Você é forte, você é poderosa, você é poderoso. Olha como você resiste, como você não demonstra. Ninguém percebe o quanto estão cansados de serem fortes o tempo todo. Porque existe um tipo de cansaço que sono nenhum resolve. É o cansaço emocional. Tipo de peso que fica na alma. Você já tentou explicar sua dor e percebeu que ninguém realmente entendeu? Já teve essa sensação? Você já sentiu que estava cercado de pessoas, mas completamente sozinho? Já teve vontade de desaparecer por alguns dias só para ver se alguém notaria sua ausência? Pois é. Muita gente sente isso, mais do que você imagina. Só que ninguém fala. Porque hoje todo mundo aprendeu a esconder sofrimento atrás de stories felizes, postagens maravilhosas, viagens, realizações de sonhos, atrás de fotos bonitas, frases motivacionais, atrás de versões editadas de si mesmo. Mas quando a câmera desliga, o vazio continua ali. E o silêncio da madrugada, esse sim, esse é poderoso, porque ele revela tudo que a distração do dia tentou esconder. Caramba.
tem gente que morre por dentro aos poucos, sem ninguém ver, ou sem que ninguém veja, né? Elas continuam trabalhando, continuam postando, continuam saindo, continuam conversando, mas já perderam a esperança há muito tempo. E talvez esse seja um dos maiores problemas da nossa geração. Todo mundo aprendeu a parecer bem, mas que ninguém está realmente bem. A verdade é que muitas pessoas não querem dinheiro agora, não querem fama, não querem luxo, elas querem paz. Querem dormir sem ansiedade, querem acordar sem peso no peito, querem parar de sentir que estão atrasadas na vida, querem parar de se comparar, querem respirar sem sentir culpa de existir. Mas o mundo ele nunca desacelera. Todo dia alguém mais bonito, mais rico, mais feliz, mais bem-sucedido. E sem perceber as pessoas começam a acreditar que nunca serão suficientes. Nunca boas o bastante. Nunca interessantes o bastante. Nunca fortes o bastante. Então elas começam a se destruir tentando alcançar versões irreais de felicidade. E nisso esquece que realmente são. Esquecem do que gostam, do que sonham, esquecem até quando foi a última vez que sentiram a alegria verdadeira. E isso pode bater forte em você. Porque viver tentando agradar o mundo é uma das formas mais silenciosas de morrer por dentro. E chega uma hora em que o corpo começa a cobrar aquilo que a mente ignorou por anos. Ansiedade, crises emocionais, vazio constante, falta de energia, falta de sentido, cara. O corpo grita aquilo que a alma não consegue mais suportar calada. Só que mesmo assim, muita gente continua fingindo. Porque tem medo de decepcionar os outros, decepcionar a família, tem medo de parecer fraca, tem medo de admitir que não aguenta mais. Mas existe algo que ninguém fala. Ser forte o tempo inteiro também destrói pessoas. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você não precisa vencer todas as batalhas calado. Você não precisa fingir felicidade para merecer amor. Às vezes o maior ato de coragem não é continuar sorrindo. É admitir que está cansado. É olhar para si mesmo e dizer: eu preciso de ajuda. Isso não faz de você alguém fraco. Faz de você humano. Porque até as pessoas mais fortes possuem cicatrizes que ninguém vê. Até quem motiva os outros sente vontade de desistir às vezes. Essa é a verdade. Até quem parece feliz trava batalhas silenciosas, cara. A diferença é que algumas pessoas aprenderam a esconder melhor. Mas esconder dor nunca curou dor. Ignorar sentimentos não faz eles desaparecerem. Tudo aquilo que você guarda em silêncio, uma hora ele transborda. E talvez hoje você esteja exatamente nesse limite. Talvez hoje você esteja cansado de tentar ser quem esperam que você seja. Talvez esteja cansado de carregar versões suas que já não fazem sentido. Talvez esteja cansado de lutar guerras internas sem apoio de ninguém. Essa é a verdade. E se for isso, saiba que entenda uma coisa: você não é o único. Existe alguém agora nesse exato momento sentindo o mesmo vazio que você. Alguém tentando parecer forte enquanto desmorona por dentro. Alguém precisando ouvir que ainda existe esperança, cara. Porque por mais escuro que a noite pareça, ela nunca dura para sempre. Eu sei que às vezes parece impossível acreditar nisso. Quando tudo dói, quando ninguém entende, quando a própria mente vira um lugar pesado de existir, cara, isso é muito forte. Mas sobreviver até aqui já prova algo. Você suportou dias que achou que não suportaria. Você venceu noites que pareciam intermináveis.
Você continuou mesmo quando tudo dentro de você queria parar. E isso significa que ainda existe uma força aí dentro. Mesmo que pequena, mesmo que escondida, mesmo que cansada, ela ainda existe. Talvez agora não seja um momento de ser invencível. Talvez seja apenas um momento de respirar, de descansar sem culpa, de parar de se cobrar tanto, de aceitar que você também merece cuidado, cara. Porque o mundo já é cruel demais para que você precise ser cruel consigo mesmo também. Você merece paz, merece recomeçar, merece um novo começo. Merece viver uma vida onde não precisa fingir felicidade o tempo todo. E talvez sua cura não comece quando tudo melhorar. Já pensou nisso? Talvez comece exatamente no início ou no instante em que você decide parar de abandonar a si mesmo. Porque no fim, ninguém vai lembrar de quantas vezes você fingiu estar bem. Mas você vai se lembrar de todas as vezes em que abandonou a si mesmo para agradar o mundo. Então para, cara. Tá na hora. Pare de se diminuir, pare de carregar dores sozinho, pare de acreditar que nasceu apenas para sobreviver. Você não veio ao mundo para viver cansado, vazio, quebrado por dentro. Existe uma versão sua, cara, esperando para nascer depois dessa dor aí. E talvez o fundo do poço não seja o fim da sua história. Talvez seja exatamente o lugar onde a sua verdadeira força comece. Porque algumas pessoas não despertam quando tudo dá certo, quando tudo funciona. Elas despertam quando não tem mais nada a perder. E quando alguém já sobreviveu ao próprio inferno, decide se levantar, nada mais consegue pará-la. Se faz sentido, deixe seu like, curta e compartilhe.